Pergunta difícil, hein, cara? Eu vou tentar ser sintético, né? Pergunta meio complicada. Quer dizer, a espiritualidade é, ela é bastante ambígua, né? Porque a minha relação, por exemplo, com a ciência, com o lado profissional e tal. Mas ao mesmo tempo eu sempre vivi, meus pais sempre me tiveram essa iniciativa de estar perto da espiritualidade, desse tipo de religião, né? Espírita, esse tipo de coisa. Então eu tive essa educação também. E na época da adolescência me interessei pelo kardecismo e comecei a ler bastante, mas também por uma questão intelectualista, né? E aos poucos, já mais velho, eu comecei a ter a compreensão de que, na verdade, a intelectualidade não responde exatamente, ela não dá conta, né, desse sentimento que a gente chama de espiritualidade. Você quer começar de novo? Não tem problema não, não tem problema não. Agora tá direito? Pronto. A espiritualidade eu comecei a essa espiritualidade que eu reconheço hoje, na verdade ela tem um processo, né, um caminho que vai da minha infância, da minha educação religiosa espírita com os meus pais, e ao mesmo tempo por uma ambição intelectual de entender o mundo e de tentar descrever o mundo. Então na adolescência comecei a me interessar pelo kardecismo, ao mesmo tempo que começava a me interessar pelas ciências humanas e tudo isso. Mas aí, depois, mais na maturidade, eu fiz uma divisão que eu acho que era devida, né, nesse momento, que é entender que a intelectualidade ou a ciência, ou os preceitos da ciência, não dão conta desse sentimento que a gente chama de espiritualidade, né? Que é ela trabalhar com as emoções e tal. Então, acho que a espiritualidade é muito mais difícil de descrever ou de explicar do que a ciência, do que a filosofia. Porque a espiritualidade não é uma coisa que se conheça, é uma coisa que se exerce, né? Se corre atrás, né? Você está toda hora tentando dar asas à sua espiritualidade, né? Não é como o conhecimento científico que você acumula, a espiritualidade você não acumula, você está sempre se encontrando com alguma coisa nova. Então a espiritualidade não está acabada e nem tem um começo óbvio, né? Ela é uma busca incessante, então ela está muito mais próxima de um sentimento do que de uma projeção intelectualista, né? Então, para mim, a espiritualidade é, antes de tudo, um sentimento, mas é um sentimento que só pode ser exercido pensando em coletividade, né? Nos outros e tal. Então, é exatamente esse conteúdo, né, social dessa espiritualidade que me convence muito mais do que o preceito científico da razão, entendeu? Como possibilidade de explicação de alguma coisa. Dentro dessa lógica, né, que eu tô tentando apresentar, assim, da questão da espiritualidade, a espiritualidade também como conhecimento, né, do sensível, né? Quer dizer, o homem não é só essa razão que ele elabora, mas é um conhecimento que ele exerce sobre o mundo, né? Que é um conhecimento do sentimento e também da razão. Então, o conhecimento, eu acho que o conhecimento ele não se cristaliza de forma eficiente, porque o conhecimento tem como próprio preceito a destruição dos preceitos anteriores. Então, aquele que conhece uma parte daquilo e reconhece que uma parte ele não conhece. Então, o conhecimento ele é muito mais ambíguo do que a própria espiritualidade, que se deve exercer espiritualidade, enquanto conhecimento você não exerce. Você tenta construir esse conhecimento, mas sabendo que esse conhecimento nunca vai ser dado. Então, para mim, o conhecimento, na verdade, ele é uma metáfora da experiência da vida, né? Então, o que a vida é para cada um de nós é o que eu chamo de conhecimento. Então, esse conhecimento, ele não parte do pressuposto da verdade, porque a verdade não está no conhecimento, porque a verdade não está à mão de qualquer um de nós, porque, como eu falei, cada um de nós projeta o mundo de acordo com uma experiência particular. É isso que eu chamo de conhecimento.
Essa é a mais difícil de todas. Eu acredito que a espiritualidade, como eu falei, algo que é construído, né, que você exerce, você aprende a partir de uma experiência da coletividade, né? A ciência, ela parte desse pressuposto também, mas muito mais importante para a ciência é a racionalidade de como o conhecimento é formado, então o conhecimento científico, né? Eu imagino que esse conhecimento científico ele não se cristaliza e ele não se exerce, né? Porque o conhecimento científico ele é sempre criticado, ele é sempre argumentativo. Então, o que é o conhecimento científico é um argumento que deu certo, né? Então, se esse argumento deu certo hoje, ele não vai dar certo depois. Então, a ciência ela não existe de fato, né? Ela está dada como uma utopia, né? A razão humana não consegue projetar a si mesma como ciência, porque a própria razão humana não tem os instrumentos para se elaborar de forma argumentativa, onde não existam críticas, onde não exista uma antítese desse conhecimento. Vai ficando cada vez mais difícil. Por exemplo, essa minha visão da ciência pode ser um preconceito, né? Como, por exemplo, a minha visão da espiritualidade também pode ser um preconceito, já que o budismo, por exemplo, ele prescinde, de certa forma, da necessidade da partilha coletiva, embora, como uma religião, ela é fornecida por uma coletividade, não está dado a nenhum ser o dono, né, desse conhecimento religioso. De todas a espiritualidade e a ciência, se fosse dizer qual é a mais preconceituosa, né, eu estaria dizendo uma bobagem aqui, porque eu não posso classificar uma ou outra de mais preconceituosa do que a outra. Se a espiritualidade tende necessariamente a existir a partir de um sentimento, né, sensível de uma coletividade, e a ciência, a partir da elaboração de críticas a esse conhecimento também que é coletivo, o preconceito tanto de um quanto de outra se exerce exatamente no lugar onde uma não se realiza. Então, a espiritualidade na razão e a ciência no sentimento. Mas hoje em dia, a gente começa a ter, quer dizer, principalmente na ciência, a religião, como o espiritismo kardecista, teve inserida, né, no contexto do positivismo da ciência. Então já tem outros meandros. E a própria filosofia, o budismo, o hinduísmo, foi recuperada, né, ainda no século XIX, filósofos como Schopenhauer, Nietzsche e tal. Mas a ciência, ela só se desdobra para o sensível, né, que é a parte principal da espiritualidade, a partir de agora, né, a partir dos anos 60, depois do estruturalismo, esse tipo de coisa com mais ênfase, né, o que a gente chama hoje de pós-modernidade. Então ainda acho, e talvez seja um preconceito meu, mas eu vou arriscar, que a ciência, então, nesse ponto de vista, ela pode ser considerada mais preconceituosa do que a espiritualidade. Tem uma frase de Einstein, né, que ele diz que a ciência, a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é paralítica, né? Então, acho que essa frase diz muito bem de que níveis de preconceito que a gente está falando, né?